Bom dia! Hoje também teremos a nossa aula de artes, aula 2. Continuamos no capítulo 2, no Tempo das Histórias. Vamos falar hoje sobre o movimento, dança da cultura brasileira e atividade das páginas 23, 24 e 25. Primeiro vamos falar sobre o movimento. O movimento na dança é a expressão do corpo. É através do movimento que são criados novos passos e novos ritmos. Para cada tipo de dança, há um movimento típico que nos faz lembrar qual é o estilo de dança que está sendo representado. Há danças que misturam encenações de teatro em suas apresentações. Faz parte da cultura brasileira uma apresentação que mostra movimentos de dança com o teatro. Vamos conhecer? Aqui temos o boi bumbá ou bumba meu boi. É uma dança típica brasileira, né, que mistura dança com uma apresentação de teatro. É uma dança folclórica baseada na lenda de um boi. O bumba meu boi, conhecido também como boi bumbá em algumas regiões brasileiras, é uma das mais tradicionais danças do folclore brasileiro. A tradição é uma apresentação típica da região norte e região nordeste do país, tendo destaque no Amazonas e no Maranhão. A apresentação une dança, música e teatro para contar a história da lenda de um boi. Aqui imagens do boi bumbá em Manaus e no Amazonas, né? Lá tem disputa entre duas apresentações, né? Aqui é uma apresentação e aqui é outra. Então essas apresentações são em Manaus, né? No Amazonas. Origem do boi bumbá. Segundo os historiadores, a manifestação teve origem na cultura dos países da Europa, especialmente da tradição luso-ibérica do século XVI, e foi trazida para o Brasil através de colonizadores portugueses, misturando-se à cultura dos países da África e indígena. Boi bumbá, uma festa tradicional do Brasil, nos anos de 1861 e 1868, por ser considerada uma festa de origem escrava, a dança foi perseguida por muitas elites nordestinas, bem como pela polícia, que chegou a proibir as apresentações. Porém, a sua importância é tamanha que o Bumba Meu Boi, em 2012, foi registrado como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, essa dança teve tempos que não poderia acontecer mais as suas apresentações, né? Em alguns locais eles tinham esse preconceito, né? E aí essas pessoas não tinham a liberdade de expressar a cultura delas, né? Mas com o tempo essa dança foi reconhecida como um patrimônio cultural brasileiro. Aqui nós temos o Bumba Meu Boi, que é uma tradição em algumas regiões do Brasil. Aqui nós temos uma imagem, né, num museu. Boi bumbá em algumas regiões do Brasil. Em cada estado brasileiro, o boi folclórico possui um nome diferente. No Amazonas e no Pará chama-se boi bumbá. No Maranhão chama-se Bumba Meu Boi. No Rio de Janeiro é nomeado de boi calemba. No Rio Grande do Norte é cavalo marinho. Na Paraíba chama-se bumba de reis ou reis de boi. No Espírito Santo é boi pintadinho. Na Bahia adota-se o mesmo nome do Maranhão. E em Santa Catarina, boi mamão. Aqui nós temos a imagem das apresentações do boi mamão em Florianópolis, em Santa Catarina. Então nós vimos que é uma cultura brasileira que em várias regiões se espalhou essa cultura e essa apresentação, né? Misturado com dança e com encenações de teatro, né? E aqui nós podemos ver que é uma pessoa que veste, né, uma fantasia de um boi para poder fazer essas apresentações. Agora aqui nós vamos ver outros movimentos e outros ritmos. Então, além das danças que fazem parte do folclore da cultura brasileira, temos outras danças que utilizam vários movimentos e que podem ser apressado, moderado, lento ou súbito. Conforme o tempo passa, os ritmos e os estilos musicais vão mudando,
transformando também a maneira de dançar em cada época. Aqui temos diferentes movimentos de dança. Aqui temos outros movimentos. E aqui no tempo do corpo. Dependendo do movimento que fazemos com o nosso corpo, quando aceleramos ou desaceleramos um movimento, as nossas sensações físicas também mudam. Por isso, o tempo é uma das principais características do movimento. Cada movimento requer um tempo e um tipo de esforço físico. Vejamos alguns movimentos conforme os diferentes ritmos de dança. Aqui nós temos o balé clássico, né? A imagem requer alguns movimentos, também muito esforço físico, né? Aqui nós temos a dança flamenca, né? Já é um outro estilo de dança, né? Aqui nós temos o tango, que também é um outro estilo de dança, são movimentos totalmente diferentes. Aqui nós temos o rock, né? E aqui nós temos o hip hop, que já é uma dança mais atual e mais dos jovens nos dias de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje e agora é com vocês. Na página 23 do livro, você criará 2 movimentos de danças inspirados no boi mamão e desenhe no livro. Lá está pedindo para fazer um desenho, você vai criar 2 movimentos. Eu vou deixar um vídeo ali, um pouquinho do vídeo do boi mamão ou do boi bumbá para vocês terem uma noção de como é feita essa apresentação. Mas os movimentos que vocês vão criar não precisam ser iguais. Vocês vão criar o movimento, vai ser criatividade de vocês. Que movimento vocês acham que poderiam ser feitos em alguma dança que vocês criarem, né? E na página 24, você entrevistará uma pessoa de mais idade e responderá as questões. Então lá na página 24 tem questões sobre as músicas, o estilo de música, como criar os passos. Então, se vocês encontrarem uma pessoa idosa para fazer essas questões, esses questionamentos, será mais interessante, porque com certeza vai ser de uma época assim que a gente não viveu, né? E de muitos anos ficaria mais interessante a pesquisa. Mas se não tiver, pode ser uma pessoa de mais idade também, que também já vai dar uma diferença no estilo de música dos de hoje para o que a pessoa viveu quando era adolescente na época. Na página 25, você escolherá uma música de sua preferência e criará uma sequência de movimentos e depois desenhará um desses movimentos nos livros. Então, você vai pegar uma música que você gosta e vai fazer uma sequência de movimentos conforme está descrito lá, né? Então, no caso, você vai acabar dançando, fazendo uma coreografia de dança. E aí você vai escolher qual movimento você achou mais legal do que você criou e vai fazer o desenho lá na página 25, de um movimento só. Depois você gravará um vídeo curto dançando com alguém de sua família, uma música que escolherem. E se quiser, convide a família toda e faça uma coreografia. Às vezes o papai e a mamãe têm uma coreografia legal de quando eles eram adolescentes, pode ensinar para você e vocês fazerem a coreografia. Ou se não quiser, prof, eu quero fazer sozinho, ninguém quis fazer, não tem problema. Pode enviar o vídeo, tem que ser um vídeo curto, tá? E um bom final de semana para vocês. Um beijão.